Seguindo aqui com a nossa entrevista com o vereador Coronel Meira. Meira, é um tema caro para você, entre outros, né? Você debruça sobre os grandes desafios da Coab, etc. É a questão da revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, conhecido como LOAS, e vem gerando muitas críticas, né? E você tem sido bastante crítico em relação, principalmente, à proibição do desdobro de lotes, etc. Vamos contextualizar isso para a nossa audiência entender o que é essa revisão da lei, onde ela pode chegar e, na sua visão, quais são os pontos falhos dessa revisão? Bom, todos nós sabemos que nós temos assim duas leis importantes no município, né, que prospectam o desenvolvimento do município. Primeiro, é o plano diretor, que o plano diretor ele dá as diretrizes básicas daquilo que a cidade pretende e onde quer chegar. Ele tem que ser revisado a cada 10 anos. Né? O nosso plano diretor ele foi instituído em 2008, com vencimento em 2018, e nós já estamos em 2022, ou seja, com 4 anos de atraso. O plano diretor ainda não foi apresentado. Lembrando que no governo Gazeta ele contratou uma empresa de Campinas para a elaboração do plano diretor e a lei do zonamento. A outra lei que eu falo que é importante é a lei do zonamento, que agora ela vai chamar-se Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é LUOS. LUOS. O que significa essa lei? Então vamos imaginar que eu tenho uma cidade que num determinado momento um bairro ele é estritamente residencial, mas o bairro vai crescendo, as pessoas, né, eu vou aumentando cada vez mais o número de pessoas naquele determinado bairro, e aí, de repente, há o interesse das pessoas em instalarem ali naquele bairro um comércio. Quando uma pessoa decide montar um comércio em determinada rua, ela primeiro precisa procurar a prefeitura municipal para saber, bom, eu posso montar aqui um comércio? É um corredor comercial ou não? Eu posso montar aqui nessa rua uma loja de confecção? Eu posso montar aqui um bar, uma lanchonete? Eu posso montar aqui um consultório? Eu posso montar aqui um escritório de advocacia? Então, isso a administração ela disciplina por meio de uma lei, que é a lei de zoneamento, que nós chamamos agora de lei de uso e ocupação do solo. Então, essa lei é que define e disciplina no município como que eu devo ocupar o solo. Ou seja, como que eu devo fazer a ocupação do meu município. A tendência é que as cidades vão crescendo, como Bauru, e você tenha concentração de comércio nos bairros. De forma de que, para evitar que o munícipe que mora num determinado bairro ele tenha que se deslocar para o centro da cidade para fazer. Que é normal, você vai no Meridota. Isso é a cidade que nós chamamos de cidade inteligente, né? É uma cidade que... E você concentra numa região para ter um centro comercial. Exatamente. Só que para você fazer essa concentração desse comércio nesses bairros, você precisa disciplinar onde e o que eu posso permitir nesses bairros. Então, a nossa lei também estava defasada. É necessário fazer uma nova adequação. Essa adequação precisa de audiências públicas. Eu preciso ouvir as pessoas que moram nessas regiões, se elas autorizam, se elas concordam com essa alteração. Tudo isso foi construído ao longo desses anos. Esse projeto de lei agora, esse novo formato, praticamente está pronto para ser encaminhado para a Câmara Municipal, que vai, obviamente, ampliar e novamente ter debate em cima dos pontos ali apontados pelo projeto de lei. A Câmara Municipal contratou uma empresa de consultoria da USP de Ribeirão Preto, uma fundação, para assessorar e nos apoiar, nós vereadores, na discussão desse projeto de lei. E já chegaram alguns apontamentos, em especial de construtores de habitação social, que são aquelas pessoas que constroem moradias populares financiadas pela Caixa Econômica Federal. Minha Casa Minha Vida. Tipo Minha Casa Minha Vida, só que é um programa destinado exclusivamente, é uma habitação individual, não é coletiva. Ou seja, eu não faço 30, 40 imóveis, eu faço não é um condomínio, na verdade. Então, o que acontece? Hoje o trabalhador que ganha de 1.500 a 2.000 reais de salário, ou seja, a renda familiar, ele tem direito a fazer um financiamento para casa própria? Ele tem. Então a Caixa Econômica aprova um financiamento para esse cidadão, para essa família, com essa faixa de salário, em torno de 110 a 120 mil reais para a construção do imóvel. Você está colocando isso por causa da necessidade do fracionamento? Exatamente. E nesse valor de 120 mil reais, você tem que levar em consideração que o terreno está incluso. Tá. Então, para você colocar um terreno
E uma construção de uma casa, você tem que ter um terreno com preço baixo. Você tem que ter um terreno que custe pelo menos ou no máximo 60 mil reais. Senão você não consegue construir. Então, para você conseguir um terreno de 60 mil reais, normalmente você vai recorrer a bairros em que ainda não tem a infraestrutura completa. Você não tem guia, você não tem asfalto, Portanto, não tem... você chega antes da infraestrutura. Por quê? Porque esses bairros, eles chegaram antes da lei de 1999, que é a lei do parcelamento de solo. O que é a lei do parcelamento de solo? Hoje, quando você tem uma gleba de terra no perímetro urbano, você fala, eu quero fazer aqui um loteamento. O poder público e a lei federal fala assim, você pode fazer um loteamento, só que você tem que fazer um loteamento com galeria pluvial, com guia, com asfalto, com iluminação, com rede de água e com rede de esgoto ligado. Ou seja, você tem que entregar o bairro com infra completa. Acontece que nós temos alguns bairros aqui, Jardim Manchester, Tangará, Santo Virgem, você tem alguns bairros que o loteador na época não tinha essa obrigação. Então são bairros que eles estão localizados na periferia e que eles têm um preço atrativo ainda do valor do terreno, porque ele não tem essa infraestrutura. E eles permite a divisão, o desdobro. O que é o desdobro? Para as pessoas entenderem. É a divisão do terreno. Eu tenho um terreno de 10 metros de frente por 25 de fundo, eu divido ele 5 por 25. O Parreira fez muito isso para vender os lotes dele. Então, se a nova lei de parcelamento de solo diz o seguinte, que eu só vou permitir o desdobro aonde eu tenho infra completa, ou seja, onde eu tenho uma infraestrutura completa. Isso significa que os bairros que ainda não têm a infraestrutura, que é pavimentação, que é terra, esses bairros não podem ter desdobro. Se isso acontecer, a pessoa que precisa de uma casa própria, que precisa financiar a casa própria, não vai ter a linha para ele. Não vai ter linha para ele. Então ele não vai conseguir. Então isso, ao meu ver, e ao ver de alguns construtores, vai impedir a possibilidade do cidadão pobre de construir a sua moradia. Nós vamos voltar nesse tema porque tem a tal da cobrança da outorga também, que a gente tem que falar sobre isso. Mas nós temos por telefone com o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, o Marcos Saraiva. O Saraiva anuncia a entrega daqui a pouco, né, Saraiva, ali de um novo poço, né, no Parque Jardim Dom Infante. Dom Infante. É isso? Vamos ter mais água para a população? E você convidou o BRL para ele dar um mergulho lá ou não? Bom dia, Saraiva. Bom dia, Café, sempre um prazer estar conversando com você, conversar. Bom dia ao Coronel Meira, que está com vocês, um grande abraço. Hoje nós estamos soltando aí um poço, né, o Infante Dom Henrique, ali do lado do shopping. É um poço que vem aí agregar para a população que depende do Rio Batalha. É um poço previamente previsto para 170 metros cúbicos e a gente foi agraciado aí no teste de vazão com 180, né? Então, às vezes nos dá peça, é ruim, mas às vezes também nos traz uma notícia boa. Perfeito, e isso vai ajudar em que patamar, né, a aliviar a questão aí do Batalha? Esse poço já alivia bastante, porque ele vai entrar diretamente aí na região do Batalha, né, com 180 metros cúbicos dias, aí em torno de 40 a 50 mil pessoas por dia, então vai nos ajudar bastante. Em relação às outras providências, ô Saraiva, você vinha fazendo aí o desassoreamento da lagoa, a abertura ali, a possibilidade de ampliação, e você tinha colocado que, olha, quando chegar a estiagem aí, nós vamos estar preparados, ou mais bem preparados do que o ano passado. Começamos o outono, a previsão é que essa semana não chova, só no fim de semana. Como é que está o DAI se preparando para esse período de poucas águas que está se aproximando? Bom, nós estamos nos preparando com o período de estiagem, exatamente com postos. A gente deve ter aí até o final de setembro pelo menos mais 6 postos em funcionamento. Esse é o nosso planejamento. Estamos soltando aí o mês que vem mais 2 postos. Em começo de maio a gente vai estar soltando mais um. Com isso a gente espera reduzir e muito a necessidade do Batalha no tempo de estiagem. Nós estamos fazendo a limpeza, nós fizemos já a limpeza das algas do Rio Batalha.
que nos ajudaram bastante, e estamos iniciando agora um desassoreamento lento e gradual. A ideia nossa ano passado realmente era fazer uma coisa com maior impacto na lagoa, alguma coisa muito mais rápida, porém o estudo que nós recebemos da USP, que nós contratamos, né, de como fazer essa limpeza sem dar um impacto ambiental, acabou nos orientando a não fazer de uma forma muito rápida esse desassoreamento, porque aí teríamos um problema de criação de cianobactéria, e a ETA Bauru não tem condições de cuidar ou de tratar uma água com cianobactéria, o que aí poderia nos ter que fazer esvaziar a lagoa e voltar a encher novamente depois de algum tempo. A gente poderia perder um ano. A gente não tem a possibilidade hoje de sustentar a cidade toda com poço, então estamos seguindo aí a rígida a orientação dos doutores aí da USP. Uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Cláudia. Ela quer saber se vai fazer, quando vai ser o poço na Vila Independência, Ouro Verde, Jardim Ferraz, Jardim Terra Branca. É possível? Está no cronograma? Não está, porque nessa região não tem água. A gente tem feito. Perdão, Cafil. Tem problema. Mas você já foi chamado assim ontem de novo, né? Porque eu estava assistindo. O Eduardo Borgo também. O Borgo também falou. Mas assim. Pode seguir aí, o Luiz Carlos Vale, pode continuar falando. Eric Fabres, pode ir, Eric Fabres. Mas assim, não tem água naquela região, a gente já fez um teste na região, não tem. O que nós estamos fazendo, nós estamos buscando água aonde tem uma quantidade maior de vazão e levando essa água para essa região. Então, embora os poços não sejam feitos na região, nós estamos abrindo poços esse ano em regiões um pouco mais longe e levando através de adutora a água para atender essa população. Ô Saraiva, aproveitando a presença do Coronel Meira e como última pergunta para você, a gente sabe dessa luta e essa possibilidade de um acordo aí em relação à questão energética de Bauru, né? Fala assim em colocação de lâmpadas de LED, mas houve também dentro do programa uma necessidade de o DAI apresentar um programa de eficiência energética. Como é que está isso? Está andando? A gente pode esperar rapidamente uma solução nessa questão? A gente está fazendo sim um estudo aqui para ser apresentado em paralelo com o da prefeitura, né? E aí o que for mais viável para a cidade, eu acredito que deverá ser feito. Mas ainda estamos preparando um estudo a respeito disso para ser entregue aí à CPFL. Perfeito. Só para confirmar, o Birreal vai estar às 8h30 lá, vai dar um mergulho ou não? Perdão, não te ouvi. O BRL vai estar hoje às 8h30 na inauguração para dar um mergulho na água ou não? Bom, nós convidamos todos os vereadores, para a gente sempre uma honra receber a todos ali conosco. Perfeito. Obrigado, Saraiva, por participar conosco. Parabéns pela essa entrega e os nossos microfones sempre à sua disposição. Muito obrigado, Café Bizarra, mais um abraço aí ao Coronel Meira. Brincadeira, porque quando inaugurou aqui na Praça Portugal, o BRL entrou lá embaixo d'água, queimou a bomba, deu problema na fiação, né, Meira? A coisa não andou. Te satisfez aí a resposta do Saraiva em relação ao programa de eficiência energética? Eu queria saber qual é o programa, né? O que foi desenvolvido pelo DAI, porque o DAI, ele tem o seguinte: o DAI é o maior consumidor de energia elétrica da CPFL. 35 milhões de reais por ano. 35 milhões de reais por ano. Você tem mais ou menos, em média, 3 milhões por mês. É isso aí. Por que isso? Porque o DAI, ele tem bombas, né, para poder fazer a extração da água. São bombas aí, segundo consta, algumas bombas ultrapassadas que tem consome demais. Igual aquela geladeira velha que nós também em casa. Exatamente. E tem o detalhe, né? Funciona 24 horas por dia, praticamente. Ou seja, pouco se importa com bandeira vermelha, horário que for e tal. Então, esse é um dos problemas. O DAI tem algum programa de eficiência energética, como, por exemplo, aquelas placas fotovoltaicas que
Hoje muitas pessoas colocam dentro das suas próprias residências, dependendo Caiu muito do o consumo. preço, o nível de viabilidade Cai tá muito o preço. maior. O DAI não tem um programa dessa natureza e deveria ter. Se ele é o maior consumidor de energia elétrica do município, ele deveria ter pelo menos um parque, Uma usina, né, de geração de energia por meio de energia solar. Também não tem. Então, esses 12 milhões e 400 mil reais que o Ministério Público Federal, o Dr. Pedro Machado, que ele é o autor da ação, que demandou 20 anos essa ação contra a CPFL, em razão de cobranças indevidas e tudo mais de tarifa social, da CIP, né? Que é a contribuição de iluminação pública, foi cobrada indevidamente. Então o Dr. Pedro conseguiu uma vitória na justiça e conseguiu um acordo agora com a CPFL. E a CPFL se dispôs a investir 12 milhões e 400 mil. Num primeiro momento, com a substituição das lâmpadas de iluminação pública, ou seja, por lâmpadas de LED em alguns trechos da cidade. Mas surgiu uma outra oportunidade de ter uma eficiência energética por parte do DAI, que é o maior consumidor. Então, o DAI deveria ter um projeto para ser apresentado para o Ministério Público Federal, falando, olha, em vez de investir 12 milhões e 400 mil na substituição das lâmpadas, põe lá. Põe aqui. Mas isso o Ministério Público está tendo na mão, porque se demorar 10, 15, 20 dias, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o recurso e vai para Botucatu. E nós não podemos perder essa oportunidade. Então, amanhã cedo, eu vou te adiantar já, nós estamos assim programando uma reunião na Câmara Municipal. Ainda não avisei os vereadores, estou avisando agora, porque ontem eu conversei com o Dr. Pedro. Uma reunião amanhã às 8 horas para que nós já tenhamos uma decisão. Para ter uma posição ali. Então, o interessante é que o Dr. Pedro chamou a Câmara para a discussão, chamou os vereadores para essa discussão e também, obviamente, com a expectativa da prefeita estar presente. Meira, antes da gente voltar na questão aí do uso do solo, ontem nós fizemos uma enquete aqui, e o editorial também, questionando um pouco a Câmara Municipal da contratação desses 8 profissionais. Eu fiz uma simulação, eu peguei o salário das 8 vagas, né? 2 assistentes, vigia, etc. Anualizei, coloquei 13º e depois acrescentei o vale alimentação. Então não considerei outros custos que são indiretos, né? Quem está lá na Câmara vai consumir cafezinho, energia, etc. Cheguei em 434 mil reais de gasto adicional por ano. Você olhando a estrutura da Câmara, você acha que nesse período pós-pandemia, no momento está todo mundo fazendo sacrifício, seria necessário incorporar esse gasto adicional aí na Câmara? Eu sou contra. Café, eu acho que não é o momento. Dá para você repetir que estava fora do ar? Eu sou contra. Eu não acho que é o momento correto para você fazer novas contratações. Nós tivemos no período da pandemia alguns ensaios de como que alguns servidores podem se adaptar à atividade. Hoje você tem muitos servidores que podem trabalhar à distância, como o teletrabalho, que eu vejo como salutar. Mas essa projeção e essa proposta, né, que é uma iniciativa da mesa da Câmara, da mesa diretora, de contratação de novos servidores, ao meu ver, eu particularmente, Meira, considero desnecessária. Perfeito, então o posicionamento está aí registrado. E terminando aqui com o Coronel Meira, nós deixamos um gancho aí da questão da ocupação do solo e uma questão que sempre foi muito inerente às zonas que não precisam de um investimento mais, né, para você incentivar o crescimento da cidade em outras áreas, a tal da outorga onerosa, né? Então, para quem não entende, quem vai edificar, por exemplo, na Zona Sul, tem que pagar um valor para poder edificar, porque o município entende que tem outras áreas que devem ser investidas, mas todo mundo vem para o mesmo lugar por uma especulação imobiliária. Agora, fala assim, outorga também na periferia, é isso que está sendo trabalhado, Meira? As pessoas que me procuraram na Câmara Municipal, eles participaram ativamente dessa discussão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E me disseram que um dos artigos, né, da nova lei prevê a outorga onerosa para as construções de moradias também de habitação social, ou seja, essas moradias pequenas, né, que estão na faixa de 110, 120 mil reais. Eu perguntei qual o valor e eles me disseram que o valor varia de 4 mil a 5 mil reais. Já inviabilizou. Ou seja, se você colocar dentro de um financiamento de uma pessoa que já tem praticamente um financiamento apertado, você tem que levar em consideração o terreno
isso tem que levar em consideração a construção. Fora os registros cartorários, Isso. etc. Então, aí você embutir mais 4 mil ou 5 mil reais de outorga, eu acho um absurdo. Por quê? Porque, poxa vida, quem vai pagar essa conta é essa pessoa que precisa da habitação. Sim. Essa pessoa que ganha de R$ 1.500 a R$ 2.000 como renda hoje, e ele não tem sua casa própria, na periferia hoje, Café, por incrível que pareça, ele aluga uma casa por R$700, R$800. Uhum. Se ele consegue essa casa própria, ou seja, por meio desse financiamento, aquilo que ele pagava de R$800, R$700 de aluguel, ele passa a pagar de prestação R$450. Portanto, menor e ao final do Agora, processo se eu dele, colocar né? R$5 mil nessa conta, vai pesar para o bolso dele, porque isso vai ser diluído nas prestações, mas é ele quem vai pagar. E eu acho que isso não é justo. Isso não é fazer justiça social. Eu entendo que outorga onerosa pode ter, e é uma coisa que eu defendo, você vai fazer um grande empreendimento na cidade e tudo, você estipula um valor e fala, ó, isso aqui é a outorga pela construção. Deposita isso num fundo de infraestrutura, e aí quando oportunamente o município fala, bom, agora eu preciso asfaltar determinado bairro, eu preciso levar a infra para determinado bairro, eu vou lá, eu pego o dinheiro desse fundo e faço a infra necessária. Isso que eu acho que, ao meu ver, é o correto. E não você simplesmente retirar daquele que mais precisa ainda mais. Não é política social isso. Antes de encerrar, o Elcio Bispo disse que escreveu aí no Facebook uma mensagem pro Meira, se você puder rapidamente, só pra gente fechar. Na verdade, tem várias perguntas aqui, viu, mas Meira? vamos nessa do... Não achei do Elcio Bispo aqui, não. Só um momentinho. Excelente secretário de Educação, foi a opinião do Elcio aqui. Peraí, só um minutinho... não localizei, viu, do Elcio. Então tá bom, Elcio, depois a gente encaminha então para sim. o Meira. Meira, teríamos outros temas, a Coab, etc, mas infelizmente o tempo é curto, a gente chama você numa outra oportunidade, a gente quer saber também como é que tá essa questão envolvendo a Coab, né, as oitivas e tudo mais. Rapidinho, tá caminhando, né? Do que? Da Coab? É. Do acordo? Não, tô falando das oitivas do GAECO lá. As oitivas Não, tá caminhando, o processo continua, sim, agora tá numa fase praticamente final de conclusão para o juiz sentenciar. Perfeito. Olha, o Elcio Biscaro, Coronel Meira precisa buscar um partido político para se candidatar a deputado federal. Bauru e região há de reconhecer a sua decisão e elegê-lo. Minha opinião é de que deva ser o partido do presidente Bolsonaro. Sua experiência como comandante da PM paulista e 2 mandatos de vereador fará diferença em benefício de toda a região. A opinião aqui do Elcio Biscaro. Pode contar com isso? Eu agradeço o Elcio Biscaro, só que mudar de partido eu não posso, porque embora tenha ocorrido uma fusão do meu partido, o PSL, com o DEM, que agora nós somos União Brasil. Não há possibilidade de janela partidária para o vereador que tem mandato. O Borgo vai questionar na justiça. O Borgo está questionando isso na justiça. Eu preferi não correr esse risco na justiça, porque corre o risco do Borgo conseguir a desfiliação e perder o mandato. Isso é possível. Então eu decidi permanecer no União Brasil. E o União Brasil me fez um convite a me candidatar, a colocar o meu nome à disposição do partido para a eleição a candidato a deputado estadual. E não federal. Não federal. Perfeito. O vereador Coronel Meira, bom, você vai decidir agora, hein? Tenho que decidir até o dia 31. Tá bom. Um bom nome. Vamos trabalhar aí. Eu agradeço ao Elcio, eu agradeço também a vocês.